A tarde carregava um peso diferente. O sol, que normalmente iluminava com força a antiga Judéia, parecia oculto sob um véu de tristeza inexplicável. No Monte Gólgota, uma multidão se reunia, testemunhando mais uma execução. Para um soldado romano encarregado de supervisionar tudo, aquela deveria ser apenas mais uma crucificação. Mas esta, em especial, mudaria para sempre a história da humanidade e também a vida daquele homem. Naquela tarde sombria, seria ele quem transpassaria o corpo de Jesus na cruz. Agora convido você a mergulhar nesta narrativa bíblica e descobrir o que realmente aconteceu naquele dia. E o que pode ter se passado no coração deste soldado. Fique até ao final. Chamado de Lugar da Caveira, o Monte Gólgota sempre despertava inquietação. O céu estava mais escuro do que o normal, e pequenos grupos de curiosos, religiosos, soldados e familiares dos condenados se aglomeravam à espera do desfecho. Entre eles, um oficial romano de alta patente observava tudo. Seu dever era garantir que a execução ocorresse conforme as normas do Império. Ele já havia presenciado inúmeros prisioneiros suplicando por suas vidas. A morte fazia parte de sua rotina. No entanto, naquela tarde, algo parecia diferente. O que chamava sua atenção era a postura de Jesus. Enquanto caminhava carregando a cruz, seu silêncio contrastava com o tumulto ao redor. Diferente de outros condenados que imploravam, amaldiçoavam e se desesperavam, aquele homem parecia aceitar seu destino com dignidade. Cada passo, apesar do peso esmagador, era carregado de um silêncio que falava mais alto do que qualquer grito. Alguns zombavam, outros choravam e muitos desejavam sua morte. O soldado via tudo isso e, embora não compreendesse completamente, sentia-se que aqui havia algo maior acontecendo. A disciplina militar romana exigia brutalidade e obediência. Ele havia sido treinado para esmagar qualquer sinal de revolta. A violência era um meio de manter o império de pé, e execuções eram apenas mais um dia de trabalho. Mas naquele momento, mesmo diante da dor extrema, Jesus não amaldiçoava, não revidava. Suas palavras eram poucas, sua expressão serena. O oficial não demonstrava nada em seu semblante, mas em seu interior algo começava a inquietá-lo. A caminhada de Jesus até o Gólgota foi marcada por tropeços e exaustão. Em certo momento, um homem chamado Simão de Cirene foi obrigado a ajudá-lo a carregar a cruz. Para o oficial, isso era apenas um protocolo para garantir que o condenado chegasse vivo à execução. Mas, ao olhar ao redor, ele percebia expressões de piedade e ódio misturadas. Entre líderes religiosos e curiosos, a multidão se dividia. Alguns clamavam por sua morte, enquanto outros pareciam profundamente entristecidos. Mulheres choravam, algumas tentavam se aproximar, mas eram contidas pelos guardas. O silêncio de Jesus era perturbador. A crucificação começou. Martelos, pregos e estacas transformaram-se em instrumentos de dor extrema. O soldado, acostumado a execuções, observava tudo com frieza. Mas desta vez havia algo diferente. Enquanto os outros condenados gritavam, Jesus pronunciou palavras inesperadas. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Quem perdoa seus algozes enquanto agoniza na cruz? Aquela súplica ressoava dentro do oficial. Entre dois criminosos crucificados ao lado de Jesus, um zombava dele, enquanto o outro reconhecia sua inocência. A resposta de Cristo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, soou como um raio de esperança em meio ao sofrimento. O oficial não era judeu, mas sentia que aquelas palavras transcendiam qualquer cultura ou crença. De repente, algo ainda mais aterrorizante aconteceu. O céu escureceu em pleno meio-dia, e essa escuridão durou 3 horas. Não era uma simples mudança
climática. Era como se o próprio universo lamentasse o que estava acontecendo. O soldado tentou manter-se firme, mas aquela escuridão opressora parecia carregar um significado profundo. Ele já havia enfrentado batalhas e presenciado inúmeras mortes, mas nunca vira nada parecido. A multidão começou a se agitar. Alguns temiam uma grande calamidade, enquanto outros tentavam disfarçar seu medo com zombarias. Mas o silêncio que dominava o ambiente era mais forte do que qualquer escárnio. O oficial tentava buscar uma explicação racional, mas não encontrava. Se Jesus realmente fosse alguém ligado ao divino, então aquelas trevas poderiam ser uma resposta do próprio Deus à injustiça que acontecia ali. O tempo parecia correr de forma estranha sob aquela escuridão. E então, no auge do sofrimento, Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste?" Pouco depois, sua voz ressoou uma última vez: "Está consumado." Naquele instante, a terra tremeu, as rochas se partiram e o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O chão, sob os pés do soldado, tremia. Sua postura rígida cedeu lugar a um medo incontrolável. Ele nunca havia sentido algo assim antes. Quando Jesus inclinou a cabeça e entregou seu espírito, o centurião não conseguiu mais conter a verdade que havia se formado dentro dele. Diante de tudo o que testemunhou, o silêncio, a compaixão, a súplica pelo perdão, a escuridão, o terremoto, suas palavras saíram quase sem que ele percebesse. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essa confissão não foi fruto apenas do medo. Era o reconhecimento de algo muito maior do que ele. Como um soldado romano, ele havia sido ensinado a venerar o imperador como um deus, mas agora, diante da cruz, percebia que estava diante de uma autoridade que ultrapassava qualquer poder humano. O que aconteceu com ele depois? A Bíblia não detalha seu destino, mas sabemos que aquele dia mudou sua visão para sempre. Em outras passagens, oficiais romanos demonstrariam fé em Jesus, e é possível que aquele soldado tenha sido um deles. Talvez sua confissão tenha ecoado entre seus companheiros. Talvez ele tenha questionado tudo o que acreditava antes. Pouco tempo depois, surgiriam rumores. A tumba estava vazia. Algumas mulheres afirmavam que Jesus havia ressuscitado, e discípulos confirmariam ter visto o Cristo ressurreto. Se o soldado ouviu esses relatos, não sabemos. Mas, em seu íntimo, algo dizia que tudo fazia sentido. Ele havia visto com seus próprios olhos sinais que não podiam ser explicados. Se o véu se rasgou, se a terra tremeu, se a escuridão caiu sobre o mundo, então por que a ressurreição seria impossível? A história daquele centurião nos lembra que, às vezes, a verdade se revela nos momentos mais inesperados. E naquele dia, ao pé da cruz, um soldado romano encontrou algo que jamais poderia imaginar: a certeza de que estava diante do próprio Filho de Deus.